Intoxic diz: Olá, creepy amigo. Ele sabe o que você odeia, e ele odeia o que você ama. Eu originalmente ouvi sobre saco de facas em um dos meus textos de literatura medieval. A aula parecia interessante dentro da lista de materiais opcionais daquele semestre. Mas 2 semanas depois, eu já estava desejando ter feito outra rodada de poesia ou escrita criativa. Parte do meu arrependimento era por conta do professor, que já estava cronicamente seco e enfadonho enquanto dava uma palestra decorada, que obviamente regurgitava a mesma coisa dos últimos 20 anos. Mas a maior dificuldade era a própria linguagem. Era tão arcaico e difícil de ler, e eu já sabia que era péssimo em línguas estrangeiras. Alguns dos livros até foram modernizados, mas a maioria estava repleta de notas de rodapé em minúsculos parágrafos de blocos mais longos do que o texto que estava explicando. E claro, quando finalmente vi algo que parecia legal, não haviam notas a serem encontradas. Foi no meio de um fragmento de história, sobre uma aldeia, que caiu sob uma maldição de alguma forma. As pessoas estavam ficando loucas ou suas vacas estavam morrendo. Era algo assim. A xilografura que a acompanhava fazia com que parecesse ruim. Ainda assim, era meio chato e idiota. E eu estava prestes a desistir da leitura quando uma frase me chamou muita atenção. Saco dos Valentes. Como eu disse, não havia nota de rodapé e, quando fui ver o índice, o termo não estava listado. Procurei na internet, mas também não havia nada sobre isso. Meu interesse já estava diminuindo, mas então uma ideia me ocorreu. O professor da turma sempre dizia às pessoas para perguntarem se tivéssemos alguma dúvida, seja depois da aula ou durante o horário de expediente. De jeito nenhum eu faria isso, mas talvez, se eu me enviasse um e-mail rápido perguntando sobre isso, ele pensaria que eu me importava com a sua aula idiota. Eu não era um trapaceiro, mas não me importava nem um pouco em parecer um fracasso na interpretação de uma redação. Então olhei para o e-mail. Era o e-mail do corpo docente, e perguntei o que o termo significava antes de guardar meus livros e ir para a festa de Jeff. Eu literalmente não pensei sobre isso novamente naquela noite. A festa em si foi uma droga. Era um daqueles negócios em que havia gente demais para ser divertido. Então meu pequeno círculo social acabou saindo junto. Embora fosse para a casa dos meus amigos, Jeff e sua namorada Victoria. Os dois eram alunos de pós-graduação e Jeff estava de mau humor porque sua tese foi rejeitada. Isso fez com que eu e os outros membros de nosso grupo nos revezássemos, reclamando das pessoas que estavam sendo idiotas em nossas vidas. Chefes que eram injustos, namorados e namoradas que eram infiéis ou controladores, pais e irmãos que não entendiam nossas dificuldades individuais e coletivas. Estávamos todos bêbados e meio sérios, enquanto nos revezávamos tentando melodramaticamente superar as desgraças um do outro. No final da noite, estávamos todos tão exaustos de tanto rir, que eu acabei caindo de sono no chão. Quando voltei para meu dormitório na manhã seguinte, vi que havia um e-mail. Saudações, Sr. Holden. Que bom ver você se interessando pelas peculiaridades de nossos amigos medievais de um passado distante. A frase que você se referiu é bastante interessante. Refere-se a um obscuro costume de pregar peças que era comum em partes da Europa por um tempo. E ele começou. Um grupo de amigos, ou desocupados com ideias semelhantes, se reunia e colocava nomes, ou, devido às taxas extremamente baixas de alfabetização, marcas ou objetos de identificação pessoal em um saco ou sacola. De qualquer forma, a ideia era que você estivesse identificando um alvo para a sua pegadinha. Geralmente era um inimigo. Depois que todos colocaram algo que representasse alguém dentro do saco, todos retiraram uma, exceto, é claro, seus próprios nomes excluídos. Eu digo é claro, porque o propósito do saco das facas era assediar, ou até mesmo machucar alguém que você odiava, sem que isso estivesse vinculado diretamente a você. Essas eram comunidades tipicamente pequenas, onde quase todos se conheciam. E o risco de ser visto e reconhecido, ou de quebrar a cerca de alguém, ou até mesmo envenenar a sua alimentação, era significantemente maior do que seria hoje em dia. Se alguém visse um inimigo espreitando em torno de sua propriedade, e de repente sua vaca fugisse, ou suas galinhas morressem, bem, posso dizer que seria imediatamente suspeito ou algo do tipo.
O saco dos valentes fornecia uma medida de proteção contra tal escrutínio, e certamente era limitado a pequenas pegadinhas que não levariam a muita ira, embora sempre houvesse exceções. Depois que o brincalhão terminava algum ato contra o seu alvo, ele voltava para o saco, geralmente escondido em algum lugar que todos no jogo conheciam, e colocava de volta amarrado com uma faca, o item que retirara no começo. Essa faca simbolizava que o castigo ao inimigo do seu amigo foi realizado. O jogo não acabava até que todos os gravetos e artefatos estivessem de volta no saco de facas. Acredito que houve variações das regras do jogo ao longo dos anos, mas geralmente nenhum vencedor era especificado. Suponho que a sua vingança indireta contra aqueles que odiavam era recompensa suficiente. Eu pensei em responder aquele e-mail, mas decidi não fazer isso. Tudo bem que foi legal da parte dele responder tão rápido, mas havia uma diferença entre ganhar alguns pontos e se tornar amigo de correspondência de um super nerd de literatura. Eu ri dessa ideia, fechei meu notebook e me preparei para trabalhar. Uma semana depois, mencionei o saco de facas para Jeff e Victoria durante um jantar. Eu mencionei isso como uma história engraçada, mas quanto mais eu descrevia o e-mail, mais interessados eles ficavam. Antes que eu percebesse, eles ligaram para Paul e Emily, outro casal de amigos que, com base na conversa anterior da festa, tinham objetivos claros para lidar com alguém. Eles trouxeram seu amigo Will, que acabara de ser despedido de um estágio por fumar maconha no estacionamento. Tentei pisar no freio antes que as pessoas chegassem e entrássemos em algum tipo de jogo estranho, mas Victoria não estava ouvindo. Ela disse que foi a melhor ideia que ela já ouviu em meses, que parecia legal, divertido e muito satisfatório. Mas o ponto é que, sem mim, não teriam participantes o suficiente. Piscando para mim, ela se virou e sorriu. Vai ser como aquele filme do Hitchcock, O Estranho no Trem. O que acha? 3 dias depois, eu estava riscando as palavras vadia safada no capô do carro de uma estranha. Tínhamos usado uma mochila escolar e cartões de índice, mas acho que funcionou bem o suficiente. Eu tirei a ex-melhor amiga de Emily, que aparentemente dormiu com o namorado dela do colégio. Eu queria perguntar se Paul, o atual namorado de Emily, estava bem com ela ainda estando tão presa a um relacionamento passado, mas eu senti que não iria acabar bem se eu fizesse essa pergunta. Então, deixei pra lá. Em vez disso, obedientemente, dobrei meu bilhete e o enfiei no bolso, planejando esperar até mais tarde para me preocupar se continuaria com uma pegadinha ou não. Esquecer o pensamento não foi tão fácil. Desde o momento em que consegui o nome e o endereço, fiquei preocupado em fazer algo com a mulher. Não é como se eu fosse um cara mesquinho ou algo assim, mas era apenas idiota como parece. Parecia que eu tinha feito uma promessa e que tinha que cumprir. Voltei para a casa de Jeff, depois que terminei, e encontrei a mochila pendurada no galpão de ferramentas. Abaixo dele, havia 3 facas de manteiga com faixas de borracha ao redor delas. Fofa, imaginei que outros 3 já haviam enchido o saco e, quando coloquei o meu, vi que estava certo. Não haviam facas na mochila. Eu me perguntei quem havia recebido meu pequeno pedido especial e o que eles fizeram com isso. Eu descobri logo mais. Jeff está morto. Eu apertei o telefone com mais força enquanto o chão parecia balançar sob mim. O quê? O que você quer dizer? A voz de Victoria estava alta e quebradiça. Quando ela falou novamente. Quero dizer que ele está morto, porra! Ele tirou seu cara no jogo. Brian Davis. Era o nome que você colocou no saco das facas, certo? Eu caí no sofá, mal conseguindo respirar. Brian Davis era o nome que coloquei no jogo. Apenas um idiota viciado com quem eu morava quando era calouro. Ele fugiu no primeiro trimestre e roubou meu Facebook. Eu nunca poderia provar isso, mas sabia que foi ele. Ele é um morador da cidade, então eu ainda vi o filho da puta por aí algumas vezes. Eu pisquei, voltando para a conversa. Mas como Jeff está morto? Ele aparentemente tentou tirar aquele cara da estrada. O Brian realmente se ferrou. Eles disseram que ele está em estado grave, mas Jeff saiu da estrada. E ele bateu em uma árvore e não sobreviveu. A última palavra se transformou em um gemido baixo. Eu não sabia o que dizer. Jeff nunca iria tão longe assim.
Não havia um resquício de maldade nele. O telefone clicou e ficou mudo. Tentei ligar para ela, mas não houve resposta. Acontece que havia uma boa razão para ela não atender. Ele deu um tiro na sua própria cabeça. Nos últimos 5 dias, 2 outras 3 pessoas do jogo também apareceram mortas. Emily também cometeu suicídio. E o Will foi baleado enquanto tentava incendiar uma loja de ferragens. Quanto ao Paul, ele está foragido depois de um ataque qualificado, onde ele supostamente quebrou as pernas de um velho com um taco de beisebol. E quanto a mim? Bom, atualmente sou uma pessoa suspeita em um caso de estupro. Não porque eu tenha qualquer ligação com a vítima ou porque a mulher tenha sido capaz de dar uma descrição clara de alguém, mas porque meu carro foi visto na vizinhança na noite em que aconteceu. Um homem igual à minha descrição foi avistado por um casal e, de acordo com as suas denúncias, o homem estava aparentemente gravando as palavras vadia safada no carro de uma vítima. Não sou supersticioso, mas também não sou burro. Isso não era apenas coincidência. E a única coisa que conectava tudo isso era aquele jogo idiota. Um jogo que aprendi com meu professor. Mandei vários e-mails, mas não obtive resposta. Após 2 dias de espera, liguei para seu escritório e deixei uma mensagem de voz. Para minha surpresa, recebi uma ligação de volta naquela mesma tarde. Sr. Browning? Sim, professor Miller? Sim, sou eu. Acabei de ouvir seu recado de voz. Você parecia muito apreensivo. Mas eu não consegui entender o que você estava falando. Você mencionou algo sobre a leitura? Eu respirei fundo e tentei manter minha voz calma. Sim. Como eu disse antes, eu estava em sua sala no mês passado e li a história da Vila Amaldiçoada. Você sabe, aquilo que você explicou no e-mail sobre o jogo das facas. Houve uma longa pausa e pude ouvir o passar das páginas enquanto ele falava novamente. Eu não tenho certeza do que você está falando. Eu sei a história que você está se referindo, mas só por um momento... Ah, sim, claro. Acho que encontrei a linha. Saxo dos Valentes, certo? Se você diz, você chamou de Saco das Facas no e-mail. Assim como eu. Você tem que saber mais do que você... Espera, que e-mail? Eu fiz uma careta. Ele estava bêbado ou algo assim? Não é possível. Eu não tinha tempo para isso. Se ele não me desse respostas diretas, eu poderia falar com a porra da polícia sobre isso. Sim, o e-mail que você me respondeu quando perguntei sobre isso. Houve outra pausa. Sr. Browning, não te enviei nenhum e-mail. Eu não uso e-mail escolar, para ser bem honesto. Os alunos ficavam enviando spams e pregando pegadinhas. A secretaria do departamento imprimirá missivas críticas de minha conta. Mas não li nada, ou de qualquer outro aluno em, provavelmente mais de um ano. Isso é parte do que eu queria abordar. Você parecia, tanto no correio de voz quanto nessa conversa, ter a impressão de que já conversamos antes. Mas posso garantir que não fora dos momentos em que poderia ter chamado você em sala de aula. Quanto a esta frase do livro, bem, é interessante. Mas dada a sua aparente chateação, certamente não é um tópico em que você deva se concentrar no momento. Talvez você deva falar com alguém se estiver se sentindo muito ansioso ou confuso. Eu me levantei e comecei a andar. Isso é problema. Eu tenho um e-mail. Eu tenho as provas. Filho, não duvido que você tenha, mas posso dizer que não foi de mim. Isso eu posso te garantir. Talvez você tenha me confundido com outra pessoa, ou talvez minha conta tenha sido invadida, hackeada, eu não sei. Eu queria gritar com ele, mas não tinha certeza se ele estava mentindo. Não era impossível que outra pessoa tivesse entrado em sua conta ou alterado seu endereço de alguma forma. Mas por quê? E o que isso tinha a ver com o estúpido jogo do saco das facas? Olha, eu realmente tenho que ir. Não, por favor, professor. Apenas, ok, eu vou ficar calmo. Apenas me diga, o que você sabe sobre o jogo das facas? Eu podia ouvir soltar um longo suspiro do outro lado da linha. Muito bem, mas se você ficar chateado de novo, vou ter que sair. Ok, pode ser. Ok, como eu disse, não é saco das facas, e sim saxo dos patifes. Você pode ter confundido a tradução, mas isso é normal. Saxo era um nome inglês antigo para um tipo de faca,
o que torna seu erro um tanto engraçado, suponho. Saxo eram ferramentas de lâmina fixa de um gume, que às vezes eram usadas como armas em caso de apuros, principalmente entre os saxões, cujo nome vem da mesma palavra. Quanto a patife, é uma palavra antiga para um trapaceiro ou um canalha, às vezes um ladrão, ou, de acordo com as superstições, algo pior. Pior como o quê? O que significa no livro? Naquela aldeia? Eu não sei. Não sei se me sinto confortável mergulhado em velhas superstições e falando com um homem que claramente está muito angustiado. Por favor, senhor, eu preciso saber disso. E então, eu vou deixar você ir. Ele começou novamente com respiração instável. Está bem. Primeiramente, o saco dos patifes não era um jogo, e sim um ritual. Na região em que se originou o patife, era uma gíria para um espírito ou demônio, um espírito maligno. No ritual, você se tornava a essência de uma faca para os demônios. Você então agiria maldosamente contra alguém que nunca o prejudicou, espalhando discórdia e sofrimento. Parte do efeito prático, é claro, era uma maneira ligeiramente inteligente de tentar se vingar dos outros indiretamente. Mas a consequência mais profunda era que supostamente você estaria se ligando a esse outro. E sabendo ou não, você era parte da oferta a ser feita. O homem pigarreou. Há histórias disso ao longo da história, é claro. Lugares onde as pessoas ficaram estranhas, ou loucas quando ligavam-se um ao outro. Aldeias e cidades inteiras foram perdidas para ele, mesmo nos tempos mais modernos. Hoje chamamos isso de doença mental. E... Bem, tenho certeza de que você está certo. Ele riu, desconfortavelmente. E... eu posso perguntar por que você está tão fascinado por isso? Você não experimentou invocar o outro sozinho, não é? Minha visão começou a falhar quando acenei para uma sala vazia. Nós fizemos, claro. Nós pensamos que seria engraçado e agora meus amigos estão todos mortos e... Ele murmurou algo e disse claramente: não entre em contato comigo novamente. Você me ouviu? Eu ouvi um bip quando ele desligou. Olhando para o meu telefone, eu repassei na minha cabeça o que ele murmurou antes de desligar, tentando dar sentido a isso.